Pessoal do nono ano, bom dia. Nós vamos começar essa aula falando aí da Europa dividida, que são os itens que estão aí da página 56 à página 60 do livro de vocês. Esse contexto da Europa dividida é um contexto de regionalização após a Segunda Guerra Mundial, quando nós temos as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, disputando a hegemonia mundial no contexto político, econômico, ideológico, a disputa armamentista, a corrida espacial. Essas duas potências, elas dividem o território europeu, formando aí a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Essa divisão do continente é conhecida como a Cortina de Ferro. E além dessa divisão do continente, da Cortina de Ferro, nós também tivemos uma divisão do território alemão. A Alemanha foi dividida em 4 zonas, sendo que uma pertencia aos Estados Unidos, uma pertencia à França, uma pertencia ao Reino Unido. Esses 3 representando o bloco capitalista, com uma influência muito grande dos Estados Unidos, e uma 4ª zona sendo dominada pela União Soviética. Essas 4 zonas aí representavam a partilha do território alemão, sendo que Estados Unidos, Reino Unido e França, eles unificaram as suas áreas, formando a RFA, que é a República Federal Alemã. E a União Soviética, em contrapartida, forma a RDA, que é a República Democrática Alemã. Surgindo essas duas unidades aí, essas duas repúblicas, eu tenho a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista, sendo que a Alemanha capitalista ela acaba recebendo um apoio financeiro e econômico dos Estados Unidos muito grande, e a Alemanha Ocidental acaba ficando um pouco atrás aí com relação ao desenvolvimento econômico. E a partir dessa divisão da Alemanha, eu também tenho a disputa de influência econômica, que ela existe entre o bloco capitalista, que intervém aí a partir do Plano Marshall, e o bloco socialista utiliza o Comecon. Eu tenho aí um ataque, um conflito entre os dois, certo? Esse atrito entre os dois, representado na questão econômica, a partir de empréstimos que são feitos por parte dos Estados Unidos aos países europeus para a reconstrução da Europa. E, em contrapartida, a União Soviética faz esses empréstimos para países da Europa Oriental, também com esse mesmo objetivo e para dar uma resposta aos Estados Unidos. E, consequentemente, nessas divisões, eu tenho a divisão na Alemanha, também eu tenho a divisão de Berlim, a capital da Alemanha, em função da sua importância e relevância, essa cidade dividida, e surge Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Surgindo essas duas porções aí, inicialmente, essa área aqui, onde ocorre a divisão de Berlim, ela não tem uma divisão física, ela é uma divisão somente territorial. Quando ocorre a partir de 61 o cerco a Berlim, que é o fechamento aí dessa região, eu passo a ter uma divisão física, que é a estrutura do Muro de Berlim. A consequência dessa divisão foi uma desigualdade no desenvolvimento socioeconômico de Berlim. A Berlim Ocidental desenvolveu mais, se estruturou mais, enquanto Berlim Oriental fica menos desenvolvida e menos estruturada. Isso é possível ver até os dias atuais. A representação física dessa divisão é o Muro de Berlim, que foi uma grande estrutura, que vocês têm ela aí na página 57, um infográfico detalhado, que é esse infográfico que eu estou mostrando aí para vocês têm ele no livro. Vocês vão resolver essas 3 questões aqui, questões 1, 2 e 3, para analisar bem esse infográfico e responder essas questões compreendendo a dinâmica que envolvia o Muro de Berlim, desse período que foi de 61 até 89, quando foi a queda do muro. Se essa é uma imagem representando a diferença no desenvolvimento estrutural de Berlim, essa imagem é uma imagem de satélite no ano de 2016, representando aí a porção ocidental mais clara, com mais estruturas, certo? Representando uma maior quantidade, maior porte de estruturas, enquanto a porção oriental tem menos estruturas e é mais apagada. E
após a Guerra Fria, quando eu tenho já a independência dos países, a Europa deixando e não existindo mais o socialismo, agora todo um contexto capitalista dentro da Europa, ainda permanece essa divisão, Europa Ocidental, Europa Oriental. Porque independente do contexto político de Guerra Fria, eu tenho uma diferença de postura política e de condução desses países. Né? Então, eu tenho dentro desse contexto as duas Europas. Nós vamos estudar primeiramente alguns destaques da Europa Ocidental, para no segundo momento nós vamos estudar a Europa Oriental. Essa divisão, ela começa, lembrando que ela começa durante a Guerra Fria, né, mas ela permanece até os dias atuais, então é muito comum você ver esse termo, Europa Oriental e Europa Ocidental. O primeiro país que nós vamos destacar da Europa Ocidental é a Alemanha. Né? Depois nós vamos falar da França, do Reino Unido e da Itália também, que são países aí que estão todos na Europa Ocidental, que estão entre as 8 grandes economias do mundo, a Alemanha com destaque aí sendo o quarto maior PIB do mundo, né? Então a Alemanha apresentando uma grande diversidade de indústrias de alta tecnologia e de bens de consumo, então uma capacidade produtiva muito grande, com destaque para a indústria automobilística, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, né, de alimentos e vestuários. Então ela tem essa diversidade industrial, gera uma força muito grande na economia alemã. E representando hoje a maior economia da Europa, sendo muito importante para toda a dinâmica da União Europeia, que nós vamos ver aí mais à frente que a Alemanha injeta muito dinheiro na União Europeia e ajuda a União Europeia a ser muito forte. Um outro país de destaque é o Reino Unido. O Reino Unido tem uma particularidade que ele é formado por 4 nações, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Esses 4 aí são comandados pela Inglaterra. A Inglaterra comanda o Reino Unido, certo? E ele tem aí, durante vários séculos, foi uma grande potência, com grande força no cenário econômico mundial, conquistando territórios aí em todos os continentes do mundo. Aí surge a expressão que o sol nunca se põe no Reino Unido, por causa dessa influência do grande império inglês. E foi um berço da Revolução Industrial. Então a ascensão econômica do Reino Unido ela veio antes de vários outros territórios do mundo. E por isso possui um parque industrial desenvolvido, que consegue gerar riqueza, e apesar disso o setor de serviços ele é um braço forte da sua economia, sendo esse setor de serviços aí um gerador de renda, de emprego, né, fazendo com que essa população seja uma população urbana e com uma qualidade de vida muito alta. Então o Reino Unido apresenta um IDH muito alto. Então essa é a nossa primeira aula referente ao contexto da Europa dividida. Espero que vocês possam fazer as atividades e os exercícios da página 57 e 59. Não deixem de fazer esses exercícios para ajudar na compreensão. Leiam os textos, tá? E espero que todos fiquem bem. Porque se nós estamos aí com o lema desse ano, o tema desse ano, que é tempo de crescer, possamos crescer em Cristo, crescer em maturidade, que nos posicionar e entender o tempo correto e a forma correta de agir neste tempo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.